atendendo a uma pergunta de uma pessoa de como o Bill-Lindsay pode ajudar no diagnóstico do suicídio. O que tem dentro desse Bill-Lindsay que dá essa possibilidade? Então nós dentro do mês de setembro, que é o mês amarelo, que é o momento da conscientização da importância do suicídio no momento, porque é uma questão de saúde pública, né? Então o Bill-Lindsay, ele é uma base da psicoterapia para fazer diagnóstico. A psicoterapia, ela trabalha com um conjunto de técnicas que é possível ser utilizado para um diagnóstico ou um tratamento de pessoas suscetíveis ou que estão com uma condição de sintomas de suicídio. Então, o Feng Shui tradicional, ele trabalha com um conjunto de sistemas energéticos que nós avaliamos o imóvel. Não é uma técnica única, é um conjunto de técnicas que define os sistemas que tem fatores energéticos que gerenciam ou comandam o nosso sistema nervoso, que é o gerenciador de todo o sistema fisiológico humano. Então o que acontece? Dentro do Feng Shui, nós vamos trabalhar o imóvel com conjuntos de técnicas. Vamos identificar os sistemas energéticos. Dentro desse sistema energético, nós vamos identificar os fatores energéticos estimuladores dos axônicos, dos neurônios, que são responsáveis pela produção de energia e pela produção de neurotransmissores. Então, esses fatores vão ajudar a pessoa na hora de dormir, do sono, se são fatores estimuladores dos neurotransmissores. A dopamina, a serotonina, a adrenalina, a acetilcolina, o glutamato, que são os principais neurotransmissores responsáveis pelo prazer. Tudo no início tem que começar pelo prazer de você realizar e das conquistas, as satisfações, a prosperidade, o sucesso, a autoestima. São os ativadores da produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores têm dois sistemas de ativação. A ativação pelos fatores energéticos dos sistemas energéticos e pela alimentação, por uma boa gestão de segurança alimentar. Mas também você tem os fatores inibitórios da formação dos neurotransmissores. Aí você vai ter o estresse, você vai ter depressão, ou a depressão em vários graus de depressão e até chegar à doença, e um dos que nós estamos falando aqui do suicídio, que é, no caso, a doença final é o suicídio. É quando aquela pessoa não tem mais condições de controle por total distúrbio do sistema nervoso. E aí ela parte para o suicídio. Então, dentro desse cenário energético de análise do imóvel e da análise pessoal e profissional, nós vamos identificar esses fatores. E aí nós vamos identificar quais são os sistemas que estão gerando os fatores inibitórios ou ativatórios. Então, aqueles que
tem um potencial energético de vamos dizer assim, uma pessoa que tem um potencial energético de -1 a -60, ou ele está no BEP1, está no BEP2, está no BEP3, essa pessoa não tem força física, ela tem poder intelectual. Se ela faz esforço físico, ela tanto perde poder intelectual como capacidade de movimento e ação. Então ela começa a ficar sentada, vê televisão, vai para o quarto e dorme muito e está sempre cansado. Então isso aí começa a gerar um distúrbio no sistema metabólico dessa pessoa. Vai chegar a um ponto que ela não tem mais força. E a angústia é tão grande que é o estágio máximo da depressão. Aí ela quer atentar pela sua própria vida. Mas para ela atentar da sua própria vida, existem uns fatores que são agressivos. E esses fatores podem ser agressivos a si, aí ela vai provocar um suicídio. Ou esses fatores são agressivos a outras pessoas, aí são os assassinos. Então, os fatores que levam uma pessoa a suicídio e uma pessoa que leva ao ser um assassino são os mesmos fatores. A única diferença é que os suicidas, eles têm uma energia menos, então eles não têm força. Então às vezes ele não consegue nem tirar a sua própria vida. Agora o assassino, ele tem os fatores energéticos, +2, +3, BEP +2, BEP +3. Então eles têm muitas forças, então eles têm uma necessidade de agressão, de drenar energia. E às vezes eles drenam essa energia por outros movimentos, e aí o final entra em torno de 5% que vão ser assassinos. Isso é de uma população. Pode ser de um país, pode ser de um continente, ou pode ser da população do mundo. É em torno de 5%. Né? Os que vão tirar a sua própria vida, que é o estágio máximo da depressão. Porque a depressão, ela é angustiosa, ela trava todos os processos cognitivos, a pessoa não tem mais aprendizado, ela não consegue mais raciocinar, então ela quer se livrar de uma angústia tão grande, de um processo destrutivo tão grande, porque está destruindo o seu sistema nervoso. E o sistema nervoso é que controla toda a nossa fisiologia humana, a partir do sistema energético. Então a Vieira Fonseca Soria, ela desenvolveu através do Carlito um sistema de informatização de todos os sistemas energéticos mais importantes a nível macro, primário, secundário, terciário, quaternário, para que você consiga então fazer um diagnóstico dentro da psicoterapia, e aí você ter a possibilidade de diagnosticar se uma pessoa é suscetível ao suicídio ou assassinato, e aí você pode então fazer um trabalho preventivo. E eu posso afirmar que entre 80% a 90% das pessoas suscetíveis aos suicídios é possível fazer um controle através da gestão de segurança alimentar. Porque a grande maioria desse em torno de 80% a 90% está na perda de energia. Perda de energia, você dá alimento para essa pessoa. Né? E uma coisa interessante, uma pessoa está
deprimida e pensando em morrer, está dentro de um quarto, e aí você tem como ativar essa pessoa num piscar de olho. Faz um soro caseiro e dá para esta pessoa. Se ela está sem força, porque ela está sem carboidrato, ela não tem glicogênio armazenado, e ela não consegue então gerar glicose e ATP. Então no soro você tem o açúcar. Se ela tem força, está sem força, porque ela está sem corrente elétrica. Os axônicos dos neurônios não estão produzindo energia elétrica. E aí você dando o sal vai favorecer imediatamente esse processo da ação. E automaticamente você tem a possibilidade de produzir adrenalina, porque ela está sem condições de produzir adrenalina. E nessa condição do soro caseiro, ela tem essa possibilidade de despertar. Ela tem a possibilidade de produzir dopamina. E ela tem a possibilidade de produzir glutamato, acetilcolina. E aí vai trabalhar na reestruturação das funções cognitivas. E aí ela vai ter raciocínio, ela vai ter a facilidade do aprendizado. Aí ela vai ter condições de sair daquilo do momento. Tá? Então a Vira Fonsoxoria coloca à sua disposição. Nós temos um vídeo onde eu falo do Setembro Amarelo, que eu falo sobre o suicídio, que é um vídeo grande, um vídeo quase de 1 hora. Então vocês podem escutar e entender todo o sistema como funciona. Então ali tem bastante detalhe. Essa aqui é uma pequena informação de uma psiquiatra me solicitando informação se realmente o BioInce tem essa possibilidade. É só experimentar. Nós temos um sistema 24 horas que você pode fazer o balanço energético, ver o potencial energético imediatamente dessa pessoa, e aí você então vai identificar qual é a capacidade dessa pessoa. Então, um grande abraço, espero aí que eu tenha respondido essa pergunta sobre a utilização do BioInce no sistema de pessoas suscetíveis ao suicídio. Até mais e fico no aguardo para mais informações.